Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um programa Clique Consciência aqui do canal TV Galáctica. Eu sou Cida Moreira, trabalho como facilitadora e praticante de Tameana, também trabalho com a mesa multidimensional arcturiana, sou reikiana e hoje venho conversar com vocês a respeito das ferramentas multidimensionais. Nós temos ultimamente, principalmente aqui no canal, visto falar de várias ferramentas multidimensionais. Ferramentas como a mesa multidimensional arcturiana, a mesa Ascensão Estelar, a mesa Stargate, a mesa cósmica cigana, a tameana e outras tantas técnicas multidimensionais que vêm sido trazidas tanto aqui no canal, como se a gente for procurar na internet, vamos sempre encontrar alguém que conheça uma ferramenta multidimensional. Mas, enfim, vamos falar um pouco dessas ferramentas. A gente está no planeta Terra, que está no processo de ascensão. Uma ascensão que, ao mesmo tempo, é coletiva, massiva e, ao mesmo tempo, individual. A Terra, como consciência, ela está ascendendo. A Terra, Gaia, é uma consciência e ela está mudando a sua vibração, mudando a sua frequência. E Gaia, ela como consciência, tem essa clareza do que é além da terceira dimensão, do que é essa multidimensionalidade. Gaia conhece com clareza as linhas do tempo e muito a respeito das dimensões superiores. E Gaia agora, neste momento, está ascendendo. E nós estamos nesse processo junto com Gaia. Quem reencarnou nesse processo, muitos escolheram estar aqui nesse período de ascensão. E existem vários povos que já passaram por isso há milhares e milhares de anos e está compartilhando, ajudando Gaia. Gaia está recebendo muitos pacotes de luz já há muito tempo. Esse processo de ascensão já está se dando há muito tempo, mas cada ano que passa, a gente tem notícias de mais pacotes de luz, através dos canalizadores que trazem informações daqueles seres de luz que acompanham as mudanças de Gaia. E cada dia mais há mais canalizações. E dentro desse processo, desses pacotes de luz que vem para essa ascensão coletiva, a gente tem também aquelas ferramentas que vão ajudar indivíduo a indivíduo, cada um vai. E aí a gente tem canalizadores que recebem também essas ferramentas, porque a coisa se dá no macro e no micro, em cima e abaixo, né? Como diz as leis herméticas. Então, em tudo está acontecendo essa ascensão, dinamicamente, simultaneamente, em tudo. E é claro que também além do planeta Terra, porque, de novo, toda a mudança é dinâmica. A ascensão do planeta Terra acaba influenciando também os outros planetas e outros planetas, perdão, que estão no mesmo patamar que a Terra. E assim, esses seres de luz que a gente conhece, alguns nomes que a gente vê, existem até vídeos da Karen Rodrigues falando desses seres de luz, e vocês vão encontrar por aí também se pesquisar, como pleiadianos, arcturianos, sirianos, alfa-centaurianos, outros seres, eles vão trazendo essas tecnologias. Por quê? Porque eles têm mais clareza dessa unidade que somos, né? A gente fala somos um, né? Somos criados vindos de uma fonte divina e eles têm mais clareza. Então eles vêm compartilhar essas
tecnologias. E assim, por que é importante, gente? Veja bem, a gente fala que emoção, agora vamos falar do indivíduo. Por que é importante as pessoas individualmente acessarem essas ferramentas e como elas podem atuar no coletivo de uma maneira mais grandiosa? As pessoas têm sentimentos, emoções, crenças, pontos de vistas, registros, informações, e todo esse conjunto, as pessoas têm isso individualmente. E elas viram isso individualmente. Lembrando aqui, vamos abrir um parênteses, que tudo é vibração. E essa ascensão da Terra se dá de maneira vibracional. É da vibração para a matéria. Eu gosto muito de usar a comparação do violão ou da afinação de um instrumento, por exemplo, como o violão, instrumentos de corda, uma harpa. Você sempre, quando toca uma corda, todas as cordas vibram. Você está afinando lá, quem toca violão, afina corda por corda, mas enquanto ele está afinando uma corda, as outras vibram. E quando ele vai afinar a próxima corda, ele usa como referência a vibração da corda afinada. Então, a mesma coisa aqui. Todas as vibrações, elas vibram e elas respondem às vibrações circundantes. E esse conjunto de vibração forma mais vibração e isso vai acontecendo de maneira cíclica. Vibração vai gerando vibração, vai se afinando com a vibração ou desafinando, vai criando uma coisa, eu não diria em cadeia, mas de maneira que não é linear, né? Então, a vibração, ela opera simultaneamente com outras vibrações. Então, tudo é vibração. E aí, voltando aqui ao ser humano, as crenças, os sentimentos, as emoções, as impressões, os registros, as informações, tudo isso é vibração. E a gente usa isso muito como lente para a nossa visão, as nossas perspectivas, para nossas decisões, aquilo que a gente tem. Todo esse conjunto, ele faz parte do que está construindo a nossa consciência. E a gente, através desse conjunto de coisas, vai atuando e vibrando junto. Então, o que eu sinto vibra, o que eu penso vibra, o que eu falo vibra, o que eu acredito vibra, e isso cria realidade. E aí, o que acontece? O que o outro pensa do meu lado vibra, o que pensa lá atrás das paredes vibra, o que pensa lá no açougue, o que pensa... Gente, e todo esse coletivo vibrando cria uma vibração em torno da Terra. E aí vocês pensam assim, vamos pensar assim. Um coletivo todo que acredita, vamos supor, em punição. Ele vai criar uma carga vibratória disso no planeta, né? Um coletivo todo que acredita numa ideia de separação, qualquer uma, um preconceito, ele está vibrando isso no planeta, né? Porque muitas pessoas acreditam nisso. Tem uma coisa que é interessante vocês observarem. Teve um período na minha vida, há muitos anos atrás, muitos anos, eu trabalhei como pesquisadora. Era comum, né, ter pesquisadores fazendo trabalhos de pesquisa. Hoje a gente ainda tem, né, por exemplo, quando tem censo, tem pesquisadores na rua. E uma coisa que eu observava quando eu pesquisava é que
às vezes você tinha muitas características comuns numa rua. Por exemplo, ruas que tinham mais idosos, ruas que tinham mais pets, isso pensando em casas, né? Ruas que têm mais prédios, né? A gente percebe que o coletivo de um pequeno lugar, ele tem ali hábitos tão próximos que as coisas materiais ligadas a eles são muito parecidas. Um exemplo mais amplo é a área rural e a área urbana. A gente vai ver que existem coisas próprias que ali, do ponto de vista físico, que você encontra em áreas diferentes, porque aqueles coletivos vibram coisas iguais e acabam materializando coisas iguais. Agora, pensa no coletivo da Terra. O que acontece? Às vezes, isso é tão forte que, se você fosse pensar numa mudança, num tapa só, perdoe a palavra tapa aqui, de uma maneira, talvez não fosse viável. Então, a mudança ela tem que vir também de uma maneira que torne viável. E uma das coisas é ir mudando de ponto a ponto. Mudando de ponto a ponto. Como numa pintura. Eu adoro usar exemplos. Quando a gente vê vídeos de pintura, né, vídeos acelerados de pintura, você vê que de pontos sem significado nenhum surge toda uma pintura, um mural, né? Quando você vê lá um grafiteiro pintando um mural imenso, né? Ele começa ali de algo que para você não tem significado nenhum, de repente ele colocou lá uma pintura rica, cheia de detalhes e impressões. Mesma coisa nós. Cada um é um ponto de luz que pode estar contribuindo. Então, a ferramenta individual, às vezes, ela vem para isso. Uma ferramenta individual vai mudar a minha vibração interna, elevando a minha vibração. Essa mudança vibracional pode estar, entre outras coisas, quebrando a solidez de emoções, pensamentos, de crenças. Crenças, às vezes, que eu trouxe de outras vidas e nem reconheço mais em mim como crença, de tão enraizada que ela está. Ah, Cida, mas você traz uma crença lá do tempo de 4 séculos atrás, quando teve. Sim, e aí ela roda de uma maneira que eu não visualizo, porque há 4 séculos atrás eu tinha outra cultura, não tinha tanta modernidade, mas ela vem para mim como informação que eu uso para responder situações que eu enfrento nos dias de hoje. Então, às vezes aquela informação está lá no meu registro e eu não identifico, mas ela ainda está atuando no meu ser, inclusive nas respostas que eu tenho. Então, às vezes, uma ferramenta multidimensional, ela vem trazer algo, ela vem, vamos dizer, a gente já usa o termo ferramenta, né? Ela vem munir você com algo que possa atuar nesse campo que você não reconhece diretamente, mas que está ativo, influenciando o seu ser. Por exemplo, quando a gente faz uma desprogramação do akáshico, quando você faz lá na mesa multidimensional um decreto comandando que algo seja feito, como, por exemplo, a remoção de um chip, ou de uma ideia, ou de um implante, ou de uma emoção, às vezes você não tem traduzido com clareza o que são essas coisas, mas você está usando uma ferramenta que vai operar aí. Né? Quando a tameana, por exemplo, você usa lá os cristais que criam um campo vibracional
que opera na sua vibração. E essa vibração nova, vamos dizer que como num violão, afinasse ou transmutasse essa sua afinação. E essa nova afinação vai reverberando em várias coisas do seu ser, trazendo uma atualização para o seu ser. A gente falou, por exemplo, da mesa multidimensional arcturiana, lá na Stargate, quando você de luz que está no planeta atuando e você se conecta com isso. E aí vai, né, gente? E essas tecnologias, elas vêm apresentadas de várias formas. Existem essas formas diretas, onde canalizadores têm, mas existe também muitos cientistas, gente de várias áreas que vão intuindo, achando que é uma intuição, mas também é um tipo de canalização, que ele vai trazendo coisas incríveis, e a gente vai descobrindo aí muitas coisas que, por exemplo, nem eram percebidas há centenas de anos atrás, há décadas atrás. Né? Quem me garante que Mikao Usui, quando recebeu os símbolos do Reiki, não estava recebendo uma tecnologia? Vide a ação do Reiki, como é assertiva, eficaz, né? Quem me garante que as constelações familiares não foram também uma inspiração trazida aí, a gente não sabe, de seres iluminados, né? Bert Hellinger teve lá a experiência com a tribo africana, eu não conheço muito a história, então me perdoe os praticantes de constelação familiar, isso é o que eu ouvi. Mas quem garante que isso não teve uma influência já de seres de luz que trouxeram aí, talvez não com o nome de tecnologias, mas intuindo pessoas a usarem ferramentas que atuam num campo vibracional familiar, né? Que atuam num campo. Então, as ferramentas, elas vêm de várias formas. Quem me garante que as inspirações xamânicas e até mesmo de origem afrodescendentes também não têm uma inspiração aí desses seres? Aliás, reconhecer a força da natureza que essas religiosidades têm, elas reconhecem a força da natureza, é sair da caixinha, né? Reconhecer essa força que atua, é reconhecer a Terra dentro da multidimensionalidade, talvez não com essas palavras, mas quando você reconhece uma força como a de um xamã, de um orixá, de uma medicina da Terra, é reconhecer a ancestralidade, é reconhecer essa dinâmica multidimensional que existe na Terra, além da caixinha, da nossa caixinha limitada de achar que tudo é matéria calculada de alguma forma limitada. Então, e aí o que acontece? Se você consegue vibracionalmente mudar a vibração do seu sentimento, da sua emoção, do seu ponto de vista, você vai atingir um patamar mais alto e olhar com outro olhar. E que outro olhar eu posso ter para que eu ascenda e para que eu crie nesse coletivo de informações algo novo. E imagina várias pessoas ascendendo dessa forma, mudando a sua vibração individual. Isso vai criar algo que vai chegar uma hora que atinge uma massa significativa.
Talvez a Cida, no meio de 1 bilhão de pessoas, seja um grão de areia. Mas talvez um caminhão de areia tenha 1 bilhão de pessoas. Então, assim, usem, um pouco é dizer, usem as ferramentas, porque isso, quando você usa as ferramentas para você, você está trazendo esses potenciais de ascensão que vão transformar você e, por vibração, transformar o planeta. Pela dinâmica, vai transformar o planeta. Eu estou tentando achar uma palavra aqui que está aqui do lado e eu não estou acessando. Então, as ferramentas vão capacitando o ser humano. Eu estou com uma colinha aqui para eu não esquecer do que eu queria falar. As ferramentas vão capacitando o ser humano. Então, ferramentas como essas técnicas, né? Como as ferramentas que vão se apresentando, né? Tantas tecnologias que são muito simples, muito acessíveis, muito fáceis, que você pode usar que você pode usar com o terapeuta, que é legal com o terapeuta, porque você tem mais de um olhar, né? Ali. Essas vão te ajudando a ser essa ascensão na Terra. Então, o convite é reflita sobre isso. Desde aquela coisa simples de você mesmo emanar energia para a sua água, isso é multidimensional. Uma prece é multidimensional, porque aquele momento em que silencio a minha mente e faço o contato direto do meu coração com a força maior, a força criadora, eu estou saindo da caixinha limitadora que pensa que a gente é somente uma matéria sem início, começo, sem função, né? Então, é você ver com outros olhos, né? E é isso, gente. Eu espero ter conseguido falar, trazer, eu espero que seja uma contribuição. Antes de começar, eu pedi inspiração aos seres de luz, né, que têm aí compartilhado. E me veio isso de que você, recebendo essas tecnologias e usando-as no seu dia a dia, vão estar contribuindo com a Terra, com o planeta. E, gente, quando eu falo isso, desde as coisas mais simples, a gente tem tecnologias avançadas, mas que são de uso tão simples. Por quê? Porque esses irmãos de luz estão dizendo: vocês estão prontos, vocês são capazes, nós confiamos que vocês podem contribuir e nós emprestamos as suas ferramentas, e não são ferramentas limitadas, né? Para eu não preciso de dinheiro para eu ter uma intenção sobre a luz. Eu não preciso de uma grande fortuna para eu pegar um vasinho no canteirinho, plantar uma cebolinha que eu use na minha refeição e já estou ali tendo uma coisa orgânica com a terra. Eu não preciso de dinheiro. Não estou desprezando o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia maravilhosa. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente às vezes coloca como obstáculo, né? Eu não tenho dinheiro, não posso acessar a ferramenta. O que faz você acessar qualquer coisa é a sua escolha. Ela vai fazer você acessar, vai fazer você se aproximar, né? Vai fazer. Quando você fala, eu escolho isso e eu vou acessar isso, você vai acessar, né? Vai acessar. Então, eu não mencionei aqui o dinheiro como uma energia negativa, mas como às vezes a desculpa de uma pessoa falar: eu queria tanto fazer aquela ferramenta e não consigo.
Ok, quais as ferramentas que estão acessíveis para você agora? E quais e você, o quanto você escolhe você ter acessíveis essas que aparentemente não estão acessíveis para você. Por exemplo, aqui mesmo no canal na TV Galáctica, a gente tem várias ativações. Várias ativações. Essa semana mesmo teve uma ativação lá da Márcia Meirelles com a Mesa Ascensão Estelar. O Dorim está sempre fazendo aqui uma prece, uma ativação, trazendo informações aí da mesma Mesa Cósmica Cigana. A Karen traz aí a ativação das mesas que ela canalizou dos arcturianos. E aí, quando você está, por exemplo, acessando uma, você está em contato com esses arcturianos que trouxeram essas informações. Quando você está lá vendo lá algo da mesa cósmica cigana, você está em contato com essa egrégora de luz que compartilhou isso que o Dorim canalizou. Você está, quando você está vendo uma ativação da Tameana, você está em contato com esses pleiadianos, com essa luz, com essa. Então, acessem, vejam, observem. O que funciona para mim? Vou experimentar tudo. Realmente está me trazendo mudanças? Ok, não são essas ferramentas que funcionam para mim. Quais são as que funcionarão? Invistam em vocês, usem as ferramentas multidimensionais. Existem aqui várias do canal da TV Galáctica, mas existem inúmeras aí fora. Pesquisem, a gente não tem medo de falar, façam a sua pesquisa, porque aqui todo mundo está no trabalho para a luz, veja que funciona. Aqui tem várias, mas vocês podem encontrar ainda mais, façam suas pesquisas. Enfim, nossa conversa acaba por aqui. Lembrando que, se vocês quiserem fazer contato comigo para o atendimento da mesa multidimensional arcturiana e atameana, é só mandar uma mensagem no WhatsApp, DDD 11 91078 4527, e no Instagram vocês encontram como @CidaMLuz. Ok? Grande abraço. Gratidão a vocês, gratidão a toda a espiritualidade que nos inspirou, gratidão, irmãos multidimensionais, gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima!